seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós vamos falar para você sobre guarda compartilhada. E para falar sobre guarda compartilhada está aqui conosco o Dr. Nelson Sussumo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer tê-lo aqui de novo. E Dr. Nelson Sussumo é advogado, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da UAB São Paulo, professor de Direito Civil de cursos preparatórios para concursos públicos, professor de pós-graduação, doutor em Ciências Jurídicas e pós-doutor em Direito, também é autor de diversos livros e, principalmente, é diretor do PTB, um dos nossos departamentos, o PTB Oriental. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você. Doutor, nós vamos falar sobre um tema muito importante que vem em decorrência do tema que nós já tratamos aqui, que foi o divórcio, foi a pensão alimentícia. Hoje nós vamos falar sobre guarda compartilhada. Afinal de contas, define para nós o que é guarda compartilhada. Guarda compartilhada, o próprio nome está dizendo, é um compartilhamento de direitos e deveres, né? Nem sempre é o compartilhamento da guarda física, né? De ficar com o menor os dois, né? Mas é interessante sim, é importante que haja aí uma interação na guarda física, às vezes um dia sim, um dia não, ou às vezes uma semana sim, uma semana não, que alguns entendem e confundem com a guarda alternada, né? A guarda alternada são aquelas situações que a guarda física do menor fica um período longo com um e um período longo com outro, ou seja, 6 meses com um, 6 meses com outro. Isso seria guarda alternada. A guarda compartilhada estaria sim, seria dessa questão até da guarda física, ou seja, a posse do menor estar com o pai, com a mãe, um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não. Mas não é tão interessante, dependendo da situação, é importante que seja a residência normalmente com a mãe, né? Existe residência com o pai também, mas a guarda compartilhada é a residência com a mãe e não seria as visitas, mas sim o período de convivência com o pai. O período seria maior de convivência, né? Levar na escola, buscar na escola, levar nos cursos extracurriculares, esporte, né? E principalmente a participação nos direitos e deveres, principalmente na questão de escolha de escola, escolha dos cursos extracurriculares, participação na conversa com os amigos, na reunião de pais e mestres, né? Até na interação no lazer, é importante passear com um, passear com o outro. Então, tudo seria essa questão da guarda compartilhada, seria um compartilhamento de direitos e deveres. É muito importante essa definição, porque nós tivemos uma alteração na Lei 13.058 de 2014. O que mudou? O que falava antes dessa lei e hoje, qual as novas adaptações? Então, é que essa legislação tornou-se famosa como o nome nova guarda compartilhada, né? Na verdade, ela altera questões de poder familiar, não só a guarda compartilhada, mas também altera questões de poder familiar e guarda unilateral também. Então fala-se da guarda unilateral. No entanto, mudou praticamente muita coisa dentro da guarda aí, né? Mas quanto à guarda compartilhada, ficou uma coisa bem importante que foi alterada, foi a questão de que a regra seria a guarda compartilhada. Que a gente sabe que o nosso costume, culturalmente, principalmente por causa da legislação que era dessa forma, que a guarda era unilateral. Ou ela era do pai ou da mãe, né? Aquele que ficava com a posse do menor, a guarda física, o outro teria direito a visitas, né? Esse é o nosso costume ainda, que normalmente é com a mãe e o pai que tem direito a visitas, né? Hoje a guarda compartilhada com a Lei 3.058, ela é regra, né? A guarda compartilhada, ela é regra. Ela é obrigatória? Não é obrigatória, né? Mas quando for litigar, porque não é obrigatória porque assim, os dois têm que querer, né? Certo. Os dois têm que querer a guarda, porque não adianta um querer a guarda e o pai, por exemplo, falar, não, eu não quero a guarda. E o juiz falava, não, você vai ficar com a guarda, acabou a guarda compartilhada. Não, isso não existe, né? Se o pai não quiser ou a mãe não quiser, não dá mais guarda compartilhada. Então ela não é obrigatória. Mas ela é regra quando se for decidir num litígio que os dois querem a guarda. Se os dois estão brigando pela guarda, o juiz decidiria nesse sentido, guarda compartilhada, portanto. Tá? Isso é o que está na lei. Mas a gente sabe que não é fácil aplicação, né? Muitos ainda entendem que não existe essa guarda compartilhada, ela fica muito mais complicada e o filho acabaria sendo prejudicado, né? Mas o intuito da lei é fazer com que a guarda compartilhada amenize os prejuízos dos filhos menores. Nessa questão dessa regra, ela estipula, tipo, um dia o filho fica com a mãe, um dia fica com o pai, ela estipula um período para essa guarda? Num acordo é possível fazer isso, num acordo. É claro que depende da situação, né? Depende da situação. Ficar um dia com outro, às vezes é prejudicial,
né? Às vezes não, se moram perto, próximos, acho que é possível sim, né? Ou ficar uma semana com um e o final de semana com outro. Depois na outra inverte, né? A mãe fica durante o final de semana e o pai no outro final de semana que fica. E na semana o pai que fica, na outra semana é a mãe. Então daria para fazer dessa forma também, mas depende da situação. Às vezes a criança é muito pequena, né? E aí realmente começa a ficar meio confuso e até para a criança é ruim. Isso acho que serve mais para questão adolescente, né? Uma pessoa mais já que tenha mais maturidade, né? Principalmente a maior de 12 anos, já existe essa maturidade, né? Questão, né? de ambiente, não se confundir com quem que está morando, com o pai ou com a mãe, né? Já sabe que o pai e a mãe estão separados. Hoje, crianças com 12 anos de idade, a partir dos 12 já tem conhecimento plenamente do que é uma separação e um divórcio, né? Dos pais. Então, isso seria uma situação, né? Nós recebemos também uma pergunta que veio de você, que é internauta, a dona Antônia Dias. E a dona Antônia perguntou para o senhor, quando existe uma situação de conflito entre os pais, pode haver guarda compartilhada? Sim, então a legislação ela fala que tem que ser, né? O juiz deveria aplicar num conflito de guarda entre os dois estão requerendo a guarda judicialmente, o juiz deveria aplicar a guarda compartilhada. É nesse sentido, né? Tanto é que a lei veio em razão até de uma decisão do STJ que foi desta forma. Num conflito, aí a ministra, salvo engano, acho que era Nancy Andrighi, e ela mencionou, falando que, em razão do conflito, que tem que ser guarda compartilhada mesmo. E a criança, ela pode participar dessa decisão? A criança, e qual a idade dessa participação? Existe isso? É possível que a criança seja ouvida a partir dos 12 anos, que daí seria o adolescente, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ela permite, a partir dos 12 anos, ser ouvido em juízo. Não é que participa diretamente, tem juiz que vai ouvir, tem juiz que não vai ouvir, mas ela participa, por exemplo, com os laudos psicossociais, através de entrevistas psicológicas e de assistente social dentro do fórum. E aí vai ter laudos, né, tanto psicológicos como sociais, para verificar quem teria melhores condições e se seria bom a guarda compartilhada entre esses pais. Então é feito em todos, né? No pai, na mãe e na criança. Essa guarda compartilhada, ela parece ser muito interessante, mas e se houver uma situação, por exemplo, dos pais morarem distante, até inclusive em estados diferentes, Sim. não se aplica, né? Como que fica? Eu acho realmente complicado, uma situação complicada, porque assim, que eu já vi casos, né, que até em países diferentes. Né? E se aplica a guarda compartilhada. Tá. Só que nesse sentido, a guarda compartilhada seria aplicada no sentido de direitos e deveres mesmo. Na questão jurídica, na guarda jurídica seria compartilhada. Ou seja, tudo que o pai ou a mãe que está com a residência do menor for optar por fazer, por exemplo, escolha de escola, escolha de cursos extracurriculares, escolha de dentista, escolha de médico, pediatra, teria que ter a anuência do outro. Então, acho que a questão da distância é meio complicada por causa disso. Apesar que hoje nós temos a tecnologia tranquila que você consegue ver o outro, né? Na frente e mandar também o WhatsApp, e-mail, tudo isso é possível. Mas eu acho que às vezes e se ele não responde, aí se ele não atende, né? É mais complicado, mas é possível, já vi essa situação. Eu acho que a guarda compartilhada, realmente guarda compartilhada, teriam que morar próximos, mas não é requisito, isso não está na lei, tá? Mas teriam que morar próximos. Mas não está na lei. Eu falo por causa da interação, vai numa né? questão de entendimento, então, Sim, entre os dois. Entre os dois. É interação. Eu acho difícil o juiz, num litígio, ele dar guarda compartilhada aqui no Brasil de um pai que mora num estado, a mãe mora no outro, ou em outro país. Acho difícil, tá? Mas é possível porque a lei não menciona nada disso. O senhor já teve casos assim? Já chegou? Não, já vi. Eu mesmo, particularmente, não. Mas eu já vi, tá? Eu tenho, mas não é estados diferentes. Tem até cidades diferentes eu tenho. Certo. Né? Mas normalmente o ambiente é próximo do pai e da mãe. Quando é que se decide a guarda compartilhada? No momento do divórcio? Pode ser, nesse caso, principalmente divórcio ou separação, porque como o casal está se separando, vai morar, né, separados, portanto, era necessário primeiro já escolher o tipo de guarda. Se vai ser guarda unilateral ou vai ser compartilhada, né? Se vai ficar com o pai ou com a mãe ou vai ficar com os dois. Então, se for um acordo, é possível fazer, entabular, né, todas as cláusulas direitinho dentro de um divórcio ou numa separação. Agora, se não for possível, é feito o divórcio, depois entra-se com pedido de guarda, né?
E aí vai ter aquele litígio que aí normalmente era para ser dessa forma, a lei determina que o juiz deveria considerar a guarda compartilhada, mas não é o costume ainda não. Então, nesse momento do divórcio, no momento da separação, sempre os ânimos estão alterados e se decide as coisas não da forma que deveriam ser, ou mesmo se decide e acha que não era aquilo o certo. Pode ser feita uma revisão dessa guarda compartilhada e quando Sim. se pede isso? Guarda, alimentos, visitas, inventário, ele não faz coisa julgada material, só faz coisa julgada formal. Então, na verdade, as decisões elas não são perpétuas, né? Elas são flexíveis. Se houver uma alteração de alguma situação, é possível fazer a devida revisão. Então, ela nunca vai, ela transita em julgado formalmente, mas ela nunca vai ser perpétua, não vai se tornar de forma perpétua a questão da guarda, ou dos alimentos, ou da regulamentação de visitas. É sempre possível, quando alterar os fatos, alterar também aí a questão do que foi entabulado, né, dentro do divórcio ou da separação. Então, nessa questão da guarda compartilhada, os pais se definem, vamos optar por essa divisão de dias, ou como que vai ser feito o final de semana e tudo mais. Mas, às vezes, a criança, emocionalmente, ela é afetada por essa divisão que foi feita pelos pais. O que acontece? Como que se define isso para que a criança possa até não passar por essa situação? Então, a guarda compartilhada, a legislação, a intenção dela, o intuito, o objetivo principal foi realmente estancar os prejuízos, ou seja, até para afastar a alienação parental. Mas se está verificando que existe algum problema, principalmente psicológico da criança, seria necessário tentar alterar, né? Mas aí depende dos pais, né? Vai depender dos pais. Esse é o problema. Que o certo mesmo, quando os pais se separam, é contratar um psicólogo e já ter um acompanhamento psicológico dos filhos. Porque é lógico que vai ter um abalo. Principalmente aquela criança que já estava há 10 anos com o pai e a mãe vivendo juntos e de repente não está mais juntos, né? Então aí é necessário sempre ser contratado realmente um profissional, um psicólogo para acompanhamento até esse deslinde aí dessa questão do divórcio, até o costume, né, novamente. O senhor tocou num ponto muito importante, que é essa questão da alienação parental, e nós precisamos falar sobre isso. Mas, infelizmente, o nosso tempo não dá para a gente continuar, mas nós vamos interromper esse programa, chegando ao final. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, e no próximo programa nós vamos falar sobre alienação parental. Faça as suas considerações, professor. Bom, é importante, né, que os pais, né, numa separação, divórcio, uma dissolução da sociedade conjugal, não só na separação e divórcio, mas também na dissolução da união estável, da união afetiva hoje agora, também, que né, muitos homoafetivos têm filhos agora, é importante a responsabilidade paterna, né, e materna, responsabilidade de pai mesmo, responsabilidade de mãe, e não só pensar em si, né, porque sempre quando a gente entra com um processo judicial onde envolve menor, sempre nós temos que observar o benefício para o menor, não para si, porque o adulto ele consegue já ter a sua autodefesa, o menor não, então sempre tem que olhar para o menor, e o juiz vai olhar sempre para o menor. O que está sendo prejudicado, o menor ou a parte? É o menor, então o menor vão verificar o que está acontecendo. Então essa responsabilidade dos pais que é importante, né? Na questão de alimentos também, faz barganha, ele quer mais para ter menos, tem que ver a intenção realmente se é para o filho. Se for para o filho menor, realmente aí é o que vale a pena advogar nessa área. Muito obrigado, Dr. Nelson Sussumo. Obrigado a você também que esteve conosco nesse programa Interação em Pauta. Se você gostou, curte o nosso programa, se inscreva em nosso canal, é muito fácil, e também você pode estar interagindo através do Twitter, @interaçãoptb. E também mande suas dúvidas, suas sugestões através do Facebook. O nosso grupo é Programa Interação em Pauta. Lá você pode fazer as suas perguntas, como outros internautas já têm feito. Fique conosco, no nosso próximo programa nós vamos falar sobre alienação parental.